eita. Eu disse que ia ser rápido, né? E foi rápido. Vocês voltem junto comigo, galerinha. Avelino Lopes tá aí? Tá aí. Cadê essa galerinha? Volta aí, hein? Segunda aulinha de fundamentos do secretariado. Processos voltados para o quê, professor? Para as equipes e os seus comportamentos. A gente veio falando aí muito, gente, sobre as práticas dessas equipes de alta performance. O que é que a gente não pode fazer como postura individual e como postura até mesmo coletiva. E vamos continuar com esse assunto, tá? Dá uma olhadinha. Olha só. Atitudes proibidas nesse estudo do comportamento das equipes, desses processos internos. A ausência de planejamento por parte das equipes. O individual tem que existir, quanto mais o coletivo. Planejamento eu coloquei para vocês, que é a principal ferramenta de uma gestão de equipe de alta performance. Essas atividades precisam estar dentro do planejamento, as atividades que são essenciais de cada um. Eu tenho que ter a descrição de cargos e tenho que usar lá os 5W2H, gente. O planozinho de ação, onde este plano, né, de ação aqui, ó, ele está ligado a quem, como, onde, por quê, quando, quanto, o que vai ser feito. Então, veja que esse contexto é um contexto que ele vai só reforçando a nossa prática em relação a isso. Todavia, no entanto, olha o que a gente tem de perfil que é analisado por essa metodologia DISC. Professor, as equipes, elas têm todos esses 4, por exemplo, eu vou dizer, algumas com mais diversidade, outras com menos, mas na sua maioria, sim. É claro que eu posso ter equipes pequenas que vão ter apenas 2, 3 perfis desse? Pode, porque você repetindo. Então, o que é a metodologia DISC? Ela mapeou dentro das equipes. É que eu vou ter sempre, em algumas equipes, se o líder precisa identificar profissionais que vão estar voltados para os fatos, os dados. Vão estar voltados a ficar se mantendo focado e manter um ritmo pacientemente. É claro, não deixando de ter qualidade, porém evitando também imprevistos, mas não se aprofundando, por exemplo, nas questões pessoais, não abrindo como é que é a sua vida pessoal dentro da equipe, por mais tempo que ele passa lá dentro dela, por mais tempo que ele tem. Então, ele tem um perfil de conformidade, ele está ali naquela equipe e ele quer ficar naquela equipe. Isso lembra um pouquinho o perfil de quem tem uma estabilidade? Sim, porque essa pessoa, ela traz ideias, ela contribui com as ideias, ela é paciente também, ela tenta criar confiança, demonstrar que ela traz mais soluções do que só simplesmente identificar os problemas. Por quê? Porque ela quer também se manter dentro dessa equipe, ela tem um perfil de estabilidade, não é de instabilidade. Instabilidade é que oscila muito, estabilidade é que está ali, que vai querer se manter naquela performance. Ao contrário dessas duas, tanto da conformidade como o perfil da estabilidade, o dominante ele não quer estar só ali, não. Ele quer liderar. Ele na comunicação, ou ela na comunicação, ela é concisa, focada, e ela ressalta os resultados com a finalidade de estar sempre buscando esses resultados dentro do prazo estabelecido. Evita os excessos de detalhes e parte por uma perspectiva mais simples, mas sempre buscando liderar, buscando dominar. Se assemelha um pouco o que nós temos no perfil de influência, que é a pessoa que, através da comunicação, do exemplo, ela vai demonstrar entusiasmo pelo que está fazendo, mostrar amor pelo que faz, vai ignorar as pessoas que têm pensamento negativo, que têm práticas negativas,
e vai se sociabilizar com todos. Mas aí, ignorar as pessoas que têm esse pensamento não é só dizer ignorar a pessoa e pronto, não. É saber lidar com ela, mesmo sabendo que a pessoa ela vai estar passando conceitos negativos para a equipe. Ela trabalha a perspectiva de multiplicação de conhecimento, transfere o conhecimento para as pessoas, fornece não só o conhecimento, mas o reconhecimento de quem gera resultado positivo para a equipe. Então é uma outra postura, tendo em vista que nas atitudes proibidas no trabalho, falar mal de um integrante na ausência dele é, além de ser uma postura antiética, uma atitude que vai fazer com que a equipe nunca chegue a uma equipe de alta performance, um time de alta performance. Por quê? Porque é uma postura extremamente negativa que não vai respeitar, e falar mal não é só falar do ponto fraco do colega, do integrante daquela equipe que você faz parte. É você também, por exemplo, não é só na ausência, é expor o ponto negativo daquele seu colega na frente dos outros, tendo em vista que você tem acesso a essa informação, ou seja, usar desta informação para poder colocar aquele colega em situação de vexame. Então, uma atitude extremamente antiética que é proibida em equipes de alta performance. Você vê as equipes de alta performance, o tratamento, eles podem até discutir entre si, mas é uma coisa relacionada às questões organizacionais, nada de pessoal. O conflito, quando ele é voltado para a evolução profissional, que não tem situações voltadas para o pessoal, pode ter certeza, ele vai engrandecer aquela equipe. Não posso esquecer de enfatizar o seguinte para vocês. 5 atitudes que mais prejudicam o sucesso profissional. Olha só. Yumi chegando aí. Seja bem-vindo, Yumi. Tamo junto. Tamo junto. Cadê esse pessoal de Simões? Cadê o pessoal de Avelino Lopes? Cadê essa turma? Cadê o Cleidiano? Cadê Lorane? Tassi, aliás. Yumi já tá aí, Yumi Tavares. Tô gostando de ver, meu querido. Olha só. Lembra que essas atitudes você não pode fazer. Primeiro, pensar que sabe demais. Gente, profissional que acha que sabe tudo é o primeiro passo para o fracasso. Ou seja, eu deixo de estudar. Já sei de tudo. Pronto. Primeiro passo para o fracasso é esse. Tomar decisões com base no achismo, sem ter uma base, uma fonte científica, é outra postura. Ter medo das mudanças. Gente, a única certeza que eu tenho é que vai mudar. Então, que são ciclos, que a adaptação vai ter que ser contínua. Os estágios da vida vai ter que vir nessa perspectiva. Ser uma pessoa individualista, e esquecer que o restante da equipe também faz parte deste resultado, é esquecer dos talentos dos outros. Isso é uma atitude que vai te prejudicar a você ter sucesso. Dentro da equipe você não vai participar. Fora que o procrastinar as etapas de um projeto por medo do desafio vai mostrar imaturidade. Lembre disso. Procrastinar é empurrar o problema com a barriga, gente. É colocar o problema para debaixo do tapete, a sujeira para debaixo do tapete. Essas atitudes, elas dão só uma ressalva para uma outra atitude aqui, que é o desdenhar do trabalho do outro. Tá. Quer dizer que então só o seu trabalho é significativo para a equipe? Nada. Imagine o canal Educação sem o pessoal dos serviços gerais. O canal Educação não ia existir. Imagine sem o pessoal da técnica. O canal também não ia existir. Sem os professores, também não ia existir.
Então, todos são importantes nas suas funções. O desdenhar do trabalho do outro, um ou mais inteligente do que outro, não existe, não vai tornar a equipe mais competitiva. A desvalorização do desempenho do outro e da equipe não é um modelo mental de equipe vencedora, de atitude profissional principalmente. Ou seja, a prepotência e a arrogância, elas precisam ser mapeadas. Porque se em algum momento eu exalo a arrogância, é bem verdade que às vezes a gente é arrogante, prepotente, e a gente nem vê, nem sente. Mas alguém tem que vir falar para a gente. Ou a gente tem que ter um mecanismo de estar perguntando para as pessoas se eu estou sendo arrogante ou prepotente. Por quê? Porque quando eu não faço isso, eu estou deixando as coisas acontecer. As pessoas estão tendo interpretações acerca da minha postura. Então entenda. A melhor forma de você saber se você está sendo arrogante e prepotente, que não está tendo humildade, é você não perguntar para as pessoas o que é que você precisa melhorar. Se você não pergunta para as pessoas o que é que você precisa melhorar, porque você acha que já está completamente, infinitamente completo. Ou seja, só você se basta. Conhecimento você já atingiu na sua plenitude. E isso é uma lenda, é uma utopia, é uma fantasia. Mas ainda assim existem 5 maneiras simples para você evitar o hábito, por exemplo, de julgar as pessoas. Porque é muito fácil, né? Eu julgar os outros. E aí, quando eu sou julgado? Aí a situação pega. Primeiro, pense antes de falar, reflita. Lembra daquele negócio, conta até 10 para falar. Não deixe se levar pelo que os outros dizem. Se alguém fala para outra pessoa de alguém, lembre-se, você tem o papel de líder de segurar essa informação e formar depois o seu conceito, depois de conhecer aquela pessoa. Então não faça pré-julgamentos, não tenha preconceitos em relação a ela. Entenda que ninguém é perfeito, você tem defeitos, eu tenho defeitos, nós temos defeitos, nós cometemos e vamos cometer defeitos. Ninguém vai ficar impune de estar sem estar cometendo defeitos, erros não, falhas não. Mas a questão é não repetir os mesmos, tentar melhorar e aperfeiçoar. Entendendo, compreendendo, na medida do possível, os erros e falhas dos que fazem parte da equipe. Se eu entendo que todos são iguais, é uma coisa. Se eu não entendo, se eu acho que existem as diferenças, e as diferenças é que um ser humano é melhor do que o outro, é o começo da minha derrota é essa. Tá? Quando eu sentir, por exemplo, sentir vontade de julgar as pessoas, olha para você. Olha o quanto nós erramos. O autoconhecer faz parte desse processo para não julgar as pessoas. O cultivar, por exemplo, um estado mental positivo, procurar ajudar as pessoas, procurar se ajudar primeiro para você ajudar as pessoas. Tem gente que não tem tolerância nem de estar sozinho consigo mesmo, quanto mais com outras pessoas. E aí age de forma intolerante com as outras pessoas. Isso reforça o seguinte, este desdenhar do outro. O desdenhar se encaixa nisso, assim como você precisa reforçar atitudes de autoconfiança. Lembrando, gente, autoconfiança não é prepotência. Autoconfiança não é arrogância. Professor, eu não sei o significado específico não, então vai lá no dicionáriozinho e dá uma olhada, tá, Lohane? Dá uma olhada, tá, Yumi? Dá uma olhada aí. Tá? Vou até pedir para vocês colocarem o significado. Coloca o significado aí, Lohane e Yumi Tavares. Coloca aí, por favor, o significado aí de um dicionário de arrogância, de prepotência, de autoconfiança. Autoconfiança especificamente, eu posso dizer para vocês. São pessoas que confiam naquilo que tem como potencial. Tá? Confiam. Mas sabem que vão necessitar de outras pessoas para poder atingir suas metas. Tá? Mas só o seu potencial pode te alavancar? Pode. É confortável negar algo
a alguém, se a pessoa se ela tiver o conhecimento, puder ajudar e ela negar, ela não está tendo autoconfiança, ela não está trabalhando a sua perspectiva de ajudar o outro. As pessoas autoconfiantes, elas não tentam provar nada para ninguém, gente. O verdadeiro adversário seu, meu, somos nós mesmos. Então, se você vai ter essa perspectiva de estar se comparando com outras pessoas, pode ter a seguinte certeza: você nunca vai chegar a lugar algum. Não tenha medo de estar errado, porque os que assumem os erros conseguem mapear as suas fraquezas e alavancar seus pontos fortes. Não se sintam fracos ao pedir ajuda, porque você está ali pedindo ajuda para alguém, mostrando a sua vulnerabilidade, e consequentemente aquela pessoa vai ter depois abertura para estar mostrando a vulnerabilidade dela e você ajudá-la. Então isso mostra o senso de humildade. Querida Lohane Alves, querido Iume, não é isso? Iume Tavares. Meus queridos que estão aí no Polo de Avelino Lopes, vejam que tudo está convergindo para você mapear os seus erros, porque se você não reconhece os seus erros, as suas falhas, você vai ser chamado de arrogante, de prepotente, de autossuficiente, gente, e até a ilha, um continentezinho, né? Rodeado de água, precisa da água para ser ilha. Até a ilha, né? Você tem aquela expressão, nós vamos ficar ilhados. Mas até para você ficar ilhado, você precisa do mar para estar ilhado. Então já tem aí uma outra percepção. Lembra disso. Lembra que eu tenho que ter atitudes que façam com que eu possa até mesmo se arrepender ao final do dia. Mas eu tenho que mudar, porque tem pessoas que têm atitudes que se arrependem de ter feito durante o dia. Por exemplo, uma grosseria com alguém que estava querendo ajudar a ela, mas não muda, continua grosseiro com aquela pessoa. Raramente mudam. Por exemplo, ter procrastinado uma tarefa para satisfazer prazeres imediatos. Você deixou de fazer alguma coisa que era importante, um dever por causa de um lazer, e continua com esse comportamento. Isso vai só manter você aonde está, estagnado. Não ter dado o seu melhor durante o dia, não ter se entregado, e não é aquela questão de vestir a camisa mais não, tá, gente? É a questão de contribuir dando o sangue. Como é que é, professor? Como é que é? Dando sangue pela sua profissão, meu querido e minha querida. Não é dando sangue só pela empresa, não, dando sangue pela sua profissão. Quem é que faz a sua profissão? Quem é que faz a sua carreira? Meu querido técnico em secretariado, é você. Então dê o seu melhor. É claro que vai ter dia que você vai estar cansado, que vai ter dia que você não vai estar tão bem emocionalmente, mas dê, porque isso faz parte, tem que fazer parte do seu propósito. Ter tomado, por exemplo, decisões nada assertivas por impulso, pode trazer arrependimento, mas se eu continuo com esse comportamento, vai me manter estagnado. Não foi nada assertivo, quer dizer o quê? Foi agressivo com as pessoas, não soube interpretar. Estava descontando os recalques, complexos, frustrações, neuras naquelas pessoas que convivem com você na equipe. Não ter tirado alguns minutos do dia para cuidar, por exemplo, de você, ou não fazer isso por semana, pelo seu bem-estar, você vai ficar doente, ou fisicamente, ou mentalmente. Então aí entra a questão da saúde física e mental. Atitudes que pessoas se arrependem no final do dia, mas não mudam. E tem que passar a mudar. Lembra disso. Isso repercute nos resultados da equipe, professor? Repercute. Repercute sim. Lembrando que desprezar, por exemplo, regras determinadas pela equipe, eu estou quebrando normas. Pessoas que quebram normas não são comprometidas com o time. Infelizmente, várias pessoas ignoram essas regras. E essas pessoas, elas têm que fazer parte desse time? Claro que não.
Se eu tenho novos procedimentos, novos processos, novos sistemas, esses novos sistemas e procedimentos precisam ser ipsilitri, gente. Quer dizer o quê? Há uma execução retilínea. Quer dizer que tem que ser cumprido tudo. Tudo. Porque equipes de alta performance, indivíduos que fazem parte de equipes de alta performance, pode ter certeza, gente, mantém o zelo pelas regras determinadas pela equipe. Eita, professor, isso me faz lembrar de alguns perfis. Olha aí, meu diretor, os perfis que a gente tem dentro das equipes. Olha aí, se fosse escolher um, meu diretor, qual seria o seu, meu diretor? O meu, menos pior, sei qual é o menos pior ali. Pode ser que eu seja outro, mas o menos pior eu já sei, certo? Eu acho que eu seria o Cri-Cri. Eu seria o Cri-Cri, o livro aberto também é menos pior, mas eu seria o Cri-Cri, tá? Porque o Cri-Cri, gente, ele é aquele chato. E muita gente já disse que, viu, diretor? Muita gente já disse pra mim que eu sou chato. Chato, porque gosta das coisas muito certas, não sei o que, para aquele negócio aí. E aí é chato demais, né? O Cri-Cri é aquele que ele enche a paciência dos outros com relação a fazer a coisa certa, no lugar certo, da forma correta. Mas isso em exagero, gente, satura as pessoas. O Cri-Cri se torna uma pessoa até inconveniente. Então o Cri-Cri tem que se controlar. Assim como também aquele chatinho que reclama de tudo. A criatura chega no local de trabalho, alguém mexeu no meu computador, alguém colocou aqui um negócio que eu não queria, não sei o que, vai fazer treinamento, não vou fazer porque não dá certo, a gente já tentou outra vez, resultado, reclama de tudo. Aí se você for ver, tem um atrasadinho, né? O atrasadinho bota a culpa em quem? O ônibus atrasou, né? A parte tinha muito engarrafamento, ó. Ou então deu problema lá na ponte, entendeu? Resultado, a culpa sempre é do ambiente, nunca é dele, né? Mas se você for olhar o cartão de ponto dele, né? Ou lá o registro lá no dedozinho que ele colocou lá no ponto, tá lá. De 30 dias ele atrasou 20. Eita, menino, então haja problema de ponte, de ônibus, de tráfego, de tudo. No entanto, você tem aquele, o folgadinho. Manda os outros fazer as coisas sem ele ser chefe, por exemplo. Né? Ele quer tudo a tempo e a hora, tá se achando e quer que os outros ajudem ele e ele não quer ajudar ninguém. É o folgado. Só quer moleza dentro do trabalho. Dentro da equipe, essa equipe é de alta performance? Não, claro que não. Se eu tenho uma criatura dessa e continuo mantendo ela, né? Claro que não. Mas eu vou ter um mal-humorado. Ele fica um pouquinho parecido com o reclamão, mas o mal-humorado, ele não reclama. Ele é uma pessoa infeliz. Entendeu? Ele é uma pessoa infeliz. Ele é mal-humorado sempre. Então é o seguinte, pode ter chuva e pode ter sol. Se tiver sol, tá me queimando. Se tiver chuva, porque agora vai me molhar. Ou seja, não está satisfeito. Ele vive com a nuvenzinha pesadinha, pretinha, e é onde ele entra. As pessoas têm que estar se benzendo, tá, gente? Para poder não pegar a negatividade dele do mau humor. Agora, tem aquele que é o mal vestido. Gente, o mal vestido, para vocês que estão olhando aí, já dá para perceber, né? É aquele, ele vai com sapato sujo, ele vai com a roupa de 20 anos atrás, ou às vezes a roupa tá suja, ele não faz nem a barba, ou ela, né? Pode ser ele ou ela. Ele não cuida da higiene pessoal, entendeu? Se ele falar perto de você, meu Deus do céu, já era. Né? Resultado, é uma pessoa que tem que receber o chamado Simancol. Porque se eu vou viver numa coletividade, eu tenho que respeitar, né? O meu direito termina onde começa o do outro. Mas tem gente pior, meus queridos. Não vou dizer que é o livro aberto, porque esta pessoa, o livro aberto, você está vendo aí a figurinha, né? Essa pessoa está colocando aí o bebê,
aí tem aí, ó, o cachorro. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela comunica para todo mundo o que está acontecendo com a vida dela. Ela fala que ela é só a pessoa coitadinha, que ela que é perseguida, que só acontece os problemas com ela, e que, pelo amor de Deus, me ajude, e que, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa perseguida, e que, pelo amor... Ou seja, é um livro aberto, mas, na verdade, ela está colocando-se em uma outra posição. Ela mostra tudo que está acontecendo, mas para se colocar em posição de vítima. Tem criatura pior? Tem. O grosseiro. Sabe aquele famoso papel de enrolar prego? É esta criatura aí. O papel de enrolar prego, vocês sabem que é grosso, né? Então o que acontece? É como se fosse um trator. Olha a boca dessa criatura em relação aos colegas que estão aí. Ó. O tamanho da boca está quase engolindo os colegas. É uma pessoa extremamente agressiva. É o chamado porco-espinho da fauna. Porco-espinho da fauna. Por quê? Porque você chega perto dele e te dá uma espinhada. Você vai ajudar ele diz, tá querendo tomar meu emprego? Tu quer saber mais do que eu? E não sei o quê? Resultado, com grosseria. Pessoa extremamente agressiva. Não sabe qual é a diferença de agressividade para positividade. Tem gente que diz assim, eu sou extremamente positiva. Extremamente positiva, fala na cara. Vem cá, se você falar na cara de forma educada, com um tom de voz educado, aí é uma coisa. Você falar de forma grosseira, você está sendo agressivo. Então você não está sendo assertivo. Mas tem as criaturinhas que fofocam e estes adoram inventar aquele telefone sem fio, aumenta a história, fala dos colegas e é aquela situação. Ou seja, vai acabar a fofoca? Não, a gente vai poder diminuir. Quem? Quem é que faz isso? Os líderes que têm atitude equilibrada emocionalmente, porque a falta de equilíbrio lhe traz uma perspectiva de não estar em acordo com as ideias, que é bem diferente dessa daqui, ó. Eu estou tendo uma confusão das ideias, meus queridos. Eu tenho que saber respeitar as diferenças, eu tenho que compreender que vou ter a diversidade dentro da minha equipe, e assim desenvolver o autoconhecimento, trabalhar a perspectiva para as decisões, ajustar as expectativas dentro das empresas, lidar com as frustrações, recalques e complexos e reconhecer que eu tenho limites. Todavia, essa parte de estar enfatizando a liderança tem que ser uma liderança que inspire, tem que ter uma cooperação contínua. Eu tenho que ter pessoas que cooperem. E esta cooperação, ela vai muito da perspectiva, de não se comparar com as outras pessoas, de saber utilizar a tecnologia da forma correta, de ser grato por aquilo que está acontecendo. As situações entram na perspectiva de trabalhar as preocupações dentro da equipe, dentro do time, e não julgar as pessoas. Não julgar as pessoas, tendo em vista que eu sei lidar com isto potencialmente, acreditando nas pessoas, alavancando o potencial delas, eu posso entender o seguinte: se aqui eu falo A e eu entendo o B, tem alguma coisa errada aí. E é o quê? É o ruído. Este ruído pode ser consertado em aprender a se comunicar melhor, em fazer com que as pessoas entendam de forma clara esta comunicação. Saiba disso. Esta comunicação, ela faz parte, principalmente, de um processo de assertividade. Para evitar o quê? Isso aqui, ó. Uma guerra deliberada. Uma guerra que vai causar mais falhas. Aceitando as falhas, eu posso consertar o que eu tenho como ponto de melhoria. E agora nós vamos para onde, meu querido diretor? Nós vamos para a nossa cartelinha, né? Nós vamos para o praticar. Agora é para o praticar, meu querido e minha querida. Vamos que vamos. Nossos últimos 30 minutinhos aí. Vai colocar a carteirinha ou vamos direto? Vamos direto? Então vamos direto.
Vamos lá, meus queridos. Eu quero que vocês olhem o seguinte, ó. Vamos para as perguntas, tá? Quero a participação de vocês. Lorane Alves e Yumi Tavares. Vocês que deram um oi aí pro professor. Quero ver esse oi agora, na resposta desta perguntinha. Meus queridos, como reduzir ou eliminar a dissonância cognitiva no comportamento? Eita, professor, o senhor foi profundo agora. Pois é, eu quero ver se vocês vão responder, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Foi. Vamos que vamos. Vamos? Vamos que vamos? Show de bola. Exato, nós estamos com as mesmas perguntas, só que com um tema diferente, né? Eu quero que vocês coloquem em cima dessa situação das equipes. Como, por exemplo, a dissonância cognitiva é você, como a gente coloca isso para os nossos alunos de secretariado, por exemplo, no turno da manhã, é que você tem um chefe, vou dar o exemplo aqui, tá? O chefe marca uma reunião, para as 9 horas e chega às 10 horas com a equipe. Resultado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso gera uma dissonância cognitiva. Como
mudar isso? A complementação de justificativa de como mudar isso, gente, é você ser o exemplo. Marcou ser o exemplo. Marcou com a equipe, marcou com o time. Para as 9 horas a reunião, você vai ter que chegar às 9 horas. Lembra disso, você vai ter que chegar às 9 horas. Então, isso vai ter uma consonância cognitiva. Eu vou inverter de dissonância cognitiva, que é um comportamento dentro das equipes. Lembrando que eu estou enfatizando aí o mesmo conteúdo que a gente já perguntou em outros conteúdos, mas agora enfocando o comportamento das equipes. Olha só, perceba que este comportamento ele pode ser reforçado com um exemplo. Então, se você tem um chefe, ele vai ter uma postura bem diferente de um líder. O líder ele vai ser o exemplo. Então, liderado pelo exemplo, trabalhando a perspectiva de alinhamento da consonância cognitiva, tá bom? Consonância cognitiva. Tá, mas aí nós temos a perspectiva, que eu já falei também, lá no início dessa aula. Nas outras aulas já reforcei a questão do maquiavelismo. Ele é utilizado dentro das equipes? Cite 2 exemplos de maquiavelismo. Depois justifica. Eu quero essa contextualização dentro das equipes, dentro do comportamento das equipes. Como é que ele é utilizado? De que forma ele é utilizado? Tá? Presta atenção nisso. O enfoque aí é diferente. Então, eu quero que você possa aí dar a resposta. Se você já sabe o conteúdo, por exemplo, Lohane Alves, Yumi Tavares, pessoal aí de Avelino Lopes, então coloque na perspectiva das equipes, do comportamento das equipes. Eu vou dar aí 2 minutinhos. Foi! Foi? Eita, gente, rapaz. A Lohane tá mandando ver, ó. E Yumi Tavares também, uma pessoa que não fica
com arrogância em equipe. Essa daí, Yumi Tavares, essa foi relacionada à questão de maquiavelismo? Foi isso? Porque está sendo... coloca a identificação, tá? A Lohane colocou baseado em poder, em autoridade voltada ao individual. Exemplo, as pessoas na equipe serem autoritárias, individualistas. Tem uma razão, tá? Lembra que eu coloquei a questão do maquiavelismo? Tem duas interpretações, não é? Fator positivo, que existe, professor, existe fator positivo. No livro O Príncipe de Maquiavel, ele é muito estudado, mas ele é muito estudado em relação ao quê? As estratégias que ele desenvolve dentro de uma perspectiva de uso do poder. Quando a Lohane, por exemplo, coloca aí o poder, ela enfatiza, e está certo, que o poder para Maquiavel era o foco. Tá? O maquiavelismo, numa primeira resposta, ele traz a estratégia pelo poder, em busca do poder, estrategicamente. É claro que você pode utilizar, por essa estratégia, situações extremamente escusas, como a falta de ética. Mas dois exemplos aí de maquiavelismo. O maquiavelismo, eu tenho que quebrar essa perspectiva. Por quê? Porque no momento que vocês lerem este livro de Maquiavel, chamado O Príncipe, automaticamente você vai entender que ele tem pontos positivos e negativos. Quando eu peço para vocês citarem os dois exemplos de maquiavelismo, ele utiliza de algumas táticas, por exemplo, de estar próximo, certo? Como é uma pergunta aberta, estar próximo dos adversários, estar próximo dos adversários, isso fazendo com que você saiba o que é que eles estão fazendo. Ou seja, uma estratégia. Você fazendo parte da equipe, automaticamente vão ter pessoas que são adversários, que você vai estar perto dela, mas as outras equipes, o que você vai entender sobre elas? Ele relaciona que o poder emana de uma característica individualista, como a nossa querida Lohane colocou, individualista, mas através de um plano, que o planejamento, ele é super importante. Então, como é uma questão subjetiva, ela pode atender a essas situações, tá? Eu vi o empenho da Lohane Alves, do Yumi Tavares, em relação a essa questão de tentar identificar, né, que a pessoa, por exemplo, sendo maquiavélica, ela vai estar em benefício próprio, individual, vai. Sendo maquiavélica, usando o maquiavelismo do livro O Príncipe, que depois vocês podem pesquisar, tá? Você vai estar utilizando estratégias principalmente voltadas para a busca do poder. Algumas ele coloca de uma forma que são estratégias usando formas que são antiéticas, outras éticas. Por isso que nós temos no senso comum, é se falado muito, quem é muito escuso, quem é muito não fala o que pretende fazer, por exemplo, é uma pessoa meio que maquiavélica, né? Que está ali armando
contra as outras pessoas em benefício próprio, não focando na coletividade. Daí é que vem esse termo. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho mais e aprofundar sobre ele, porque tem as duas perspectivas, tá? Mas vamos para a próxima, tá? E a estabilidade emocional que nós falamos aqui é importante na execução das atividades secretariais executivas? Me responda, sim ou não? Relacione aí, Lohane, Yumi, 2 exemplos de como desenvolver essas habilidades emocionais. Cita cada uma delas, tá bom? Cita cada uma delas. Eu quero ver agora, hein? 2 exemplos e respondendo acerca da estabilidade emocional. Olha lá. 2 minutos. Foi. Eita, rapaz, só a Lohane, ó. Lohane, minha querida, parabéns. Você acertou a resposta, é sim. E tem outras formas de responder, né? Você colocou aí para buscar melhorar a saúde mental em um contexto coletivo, para que a equipe tenha um melhor desempenho, né? E isso, a justificativa, ela chega à seguinte situação. A resposta é sim, porque resposta sim, porque estas habilidades emocionais, aí no caso, porque as soft skills, soft skills são as mais importantes habilidades
nas equipes. Professor, e não tem as hard skills, que são as habilidades técnicas? Tem. O que acontece é o seguinte, o comportamento ele vai ser um divisor de águas, certo? Os dois exemplos é você ter a autoliderança das suas emoções, é a autogestão das emoções, a autoliderança, certo? E o espírito, espírito de equipe. Eita, é isso mesmo, meu querido e minha querida, a autoliderança na tua gestão das emoções. Se você tiver gestão das emoções, você vai permanecer empregado para o resto da vida, vai ter o teu próprio negócio. Show de bola pela tua participação, Lorane Alves. Maravilha, maravilha. Vamos para mais uma questão? Vamos que vamos. Vamos avançar. E o que é o comportamento individualista? Cite um exemplo que pode ser feito para melhorar este comportamento individualista em relação às práticas de secretariado. Faltou aqui, um de secretariado. Tá bom? Vamos que vamos? 2 minutinhos. Foi. Rapaz, essa Lohane Alves, sensacional, Lohane. Show de bola, pensar em si, não no coletivo, buscar os meios. Isso mesmo, os meios de trabalhar de forma coletividade. É essa a justificativa, a forma que você pode citar o exemplo. É a resposta, é você entender o seguinte, você entender que o comportamento individual é um comportamento egoísta. E o exemplo não ter, né?
Eu tenho um comportamento, eu tenho esse comportamento egoísta, então eu tenho que procurar o quê? Não ter este comportamento. Não ter este comportamento, porém, não ter este comportamento, desenvolvendo as chamadas soft skills, que é traduzindo as habilidades comportamentais que você, minha querida Lohane, colocou aí, tá? Seguindo este processo, nós vamos finalizar a nossa aulinha, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, Lohane. Parabéns pela sua participação, minha querida Lohane Alves. Pessoal aí de Avelino Lopes, parabéns também. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Fui!